Olá, tudo bem? Você já sentiu um frio na barriga antes de uma decisão importante? Ou o estômago embrulhado quando estava ansioso? Um formigamento, borboletas no estômago? Então, essas sensações, elas não são apenas emocionais. O nosso intestino, ele realmente sente e responde. Você já ouviu falar que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro? Pois é, e ele manda tanto quanto o cérebro principal. Por isso é muito importante a gente estar sempre atentos e saber exatamente o que a gente sente, porque o intestino é um organismo vivo, ele tem um vínculo direto com o cérebro, uma ligação direta através do nervo vago. Então, tudo que você sente, que você pensa, você processa, não só no cérebro, como também no intestino. Então, seja muito bem-vindo. Você está no canal Papo Humano. Eu estou aqui com as minhas parceiras Alexandra Fogatti e a Cintia Almeida. E hoje a gente quer bater um papo com vocês aí essa, sobre a saúde do seu intestino e essa relação com o nosso cérebro e o intestino como um segundo cérebro do nosso organismo. Então, vem com a gente e vamos ter esse papo gostoso. E antes da gente seguir, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo para o maior número de pessoas, tá bom? Vamos lá. E aí, Cíntia, o que que você acha sobre esse assunto? Já tinha parado para pensar que o intestino tem tudo a ver, inclusive, com a nossa saúde mental? A princípio a gente não faz essa ligação, né? Porque são órgãos independentes, a gente acha que eles são independentes, né? Mas o nosso organismo como um todo, ele é totalmente interligado. E a gente estudando para esse tema especificamente, né? A gente aprende muito mais sobre isso e qual a importância do intestino realmente, né? Não só a parte de digestão dos alimentos, mas ele tem uma parte do sistema nervoso, só que o sistema nervoso entérico que é ali nele. Então, a importância da gente se preocupar com o que come, com o que ingere, porque através desse nervo vago, como você citou, ele também pode processar até hormônios, e a gente não imagina, né, que o intestino, um órgão que a gente aprende na escola, né, que é para digestão e para defecação, que como é que ele vai produzir, ajudar a produção desses hormônios, né? E muitas vezes as nossas emoções estão ligadas com o intestino, soco no estômago, porque essa parte do sistema digestivo, ele está diretamente ligado com o cérebro e ele interfere no nosso humor, na nossa clareza mental e até no nosso comportamento. A gente precisa ter essa percepção de que muitas vezes a gente está nervoso e irritado, mas é porque o nosso intestino, alguma coisa que a gente ingeriu, que a gente comeu, está fazendo mal no intestino e ele tem essa conexão direta, imediata com o cérebro, né, Chan? O que que você tem É. para dizer também? A gente ouve muito, né, falar sobre isso. É o segundo é o segundo cérebro, o intestino, né? E, e acho que é legal a gente trazer aqui o porquê disso, né? Porque a gente associa, vai associando a muitas coisas, mas assim, o fato é que dentro do seu intestino foi descoberto, do nosso, de todos, foi descoberto, né, que tem muitos neurotransmissores, né? Esses neurotransmissores, né, é que eles fazem a comunicação entre partes do sistema nervoso, que é o que a Cíntia trouxe aí, né? E ele dá uma regulação, uma função de excesso ou de falta, seja de nutrição, da parte nutricional, de alimento, seja da função hormonal, né? Seja da química que ali está desenvolvendo. E ele tem um eixo que liga ao cérebro, que é o nervo vago. Né? Esse nervo vago ele está ligado ao cérebro, ao pulmão, ao coração e ao intestino. Então, se fala que tem um universo no cérebro, né? Os neurotransmissores, toda a química do corpo, a máquina que domina, né? Que controla o nosso corpo é o cérebro, né? Mas que os mesmos neurotransmissores importantíssimos no cérebro tem ali no intestino, que também é um outro universo que funciona à parte e que está ligado diretamente, né, não só aos nutrientes, à absorção desses nutrientes, como também à absorção das questões emocionais, né? E isso se conversa,
né? Ou independente, interdependentes, ou se conversam por esse eixo. Então, o que você come, sim, tem total interferência no seu intestino, mas também o que você está em excesso de emoção, vamos dizer que se você está num desequilíbrio emocional, se você está numa questão que você não solta as suas emoções, ou você, que nem aconteceu comigo, numa cirurgia, né? Você fica com medo da cirurgia, você fica preocupado com o que vai acontecer depois. Não é só os remédios que interferem nessa química. Todo esse emocional, a gente chama aí de muvuca, né? Essas muvuca que dá os medos, né? As ansiedades, tudo, eles afetam esse meio químico, né? Que vai dar total interferência em como o seu intestino funciona. Ou você evacua, ou você não evacua, né? Resseca, diminui a absorção dos nutrientes, te dá gases, te dá uma desinteria. Então, essa conversa que eles falam que é o segundo cérebro, está ligado também, né, com essa questão hormonal, que é o prazer, né? Então, se eu estou ligado à emoção, e as emoções estão ligadas ao prazer de estar vivendo, ao prazer da vida, ao que nos dá prazer, o prazer de fazer as coisas, que está ligado diretamente com a nossa questão emocional, né? Ele também produz hormônios, né? A dopamina, que é muito conhecida, e a serotonina, que são hormônios que estimulam, né? Essa parte dos neurotransmissores internamente. Então, isso estou trazendo porque, além disso, também justifica essa questão emocional, né? Se eu estou vivendo uma vida sem prazer, eu estou produzindo pouca, né, serotonina, pouca dopamina, e isso vai interferir na parte física mesmo do seu intestino, né? Só emendar para falar também da conexão emocional, e complementando o que a Chu acabou de trazer, tem reflexos físicos mesmo, como ela trouxe. Por exemplo, quando a gente tem muita dificuldade, falando agora energeticamente, né, emocionalmente do intestino, quando a gente tem muita dificuldade de soltar o passado, geralmente a gente sente uma constipação. Né, fica aquela coisa guardada ali, como se não conseguisse que saísse. É, Quando a gente tem diarreia, por exemplo, parece que é uma pressa de se livrar das coisas, de se livrar daquilo, né? Um medo que tem, então você quer que saia de você. Inchaço, por exemplo, quando sente essa região abdominal inchada, é como se emoções estivessem guardadas, acumuladas, e dá aquela sensação, né, do inchaço porque costuma-se dizer que o intestino ele guarda memórias viscerais. Então, apesar dele ser um órgão, né, dele ser uma víscera, ele tem essas memórias. Então, é por isso que a gente fala, às vezes, até de intuição ou de sensação, né? Tô com uma sensação aqui no estômago, um instinto tá esquisito. É porque é isso, ele tem essas memórias viscerais, até por essa conexão direta com o cérebro, né? Como a gente já trouxe. É porque o nosso intestino, né, gente, se a gente puder concluir, ele não é só um órgão digestivo, ele realmente é um centro de inteligência que conversa com o cérebro o tempo todo, né? Então, é como se ele fosse uma antena interna que capta e transmite sinais para o corpo todo, o tempo todo. Né? Então, ele realmente é um centro de inteligência. E um dos motivos é porque só o intestino, ele já é um universo, né, único. Vocês já ouviram falar da microbiota, né, do intestino? Então, só dentro do nosso intestino tem o maior número de células, né, de seres vivos, né, como bactérias e vírus, maior do que do que as células do corpo inteiro. Então, vocês imaginem, né, a imensidão desse órgão. Né, desse sistema, um sistema vivo, né, que tem ali diversos tipos de micro-organismos interagindo, né, e contribuindo ali com a saúde ou a falta de saúde do seu corpo, né? E então é bem interessante a gente pensar, né, o quanto isso está vinculado, o quanto o corpo físico ele está vinculado com a mente, né, e com o espírito, porque dependendo do seu estado de espírito, dependendo das suas emoções, de como você pensa, de como você reage, de como você sente as emoções, o teu intestino vai processar tudo isso, né? E isso aí vai dizer o quanto você está saudável ou não. Então, o quanto é importante a gente dar o alimento correto, né?
para esse intestino e deixá-lo o mais saudável possível, para assim a gente poder equilibrar, né? O que a gente sempre fala, né, da tríade corpo, mente e espírito. Né? Essa tríade ela é extremamente importante, então a gente tem que estar sempre atento e sempre dando, né, para o nosso corpo, para a nossa mente, tudo aquilo que ela precisa para se sentir bem, para estar eh, com bem-estar, né? Então, uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada, ela é extremamente importante para o funcionamento correto do teu intestino, né? Para que não haja ou a prisão de ventre ou o excesso de gases, ou ao contrário, né? Essa diarreia, né? Como a Chay e a Cintia trouxeram. Então, a alimentação faz toda a diferença. Né? E a gente sempre fala de questão de exercício físico, né? O quanto ela é importante, mas não é importante só para essa parte externa, né, de físico, né, de músculo, ela é importante também para a saúde do seu intestino, né? Ou incluir na sua atividade, na sua rotina, atividades que te deem prazer, né, que sejam um hobby para ti, que te deixem, que tragam uma calma, uma paz, né? Por exemplo, estar em contato com a natureza, né? É, ir à praia, ir à montanha, à cachoeira, né? Ou simplesmente num parque, né? Colocar os pés descalços na grama, né? Coisas simples, né? Não precisa ser nada é, super complicado, né? Coisas simples, mas que a gente não pode esquecer de fazer, porque isso faz diferença, né? Para todo esse equilíbrio. E como a Chan trouxe sobre a serotonina e a dopamina, até então, a gente achava que isso só era processado no cérebro, né? Esses neurotransmissores, eles só eram processados no cérebro, mas não, foi comprovado, né, cientificamente comprovado de que o intestino processa esses neurotransmissores. Por isso que é importante a gente ter esses neurotransmissores em equilíbrio, né? A gente alimentar, né, a dopamina, a serotonina, que são essenciais para esse bem-estar, da melhor forma que você puder. Seja, como eu falei, ali na alimentação equilibrada e junto com atividades que te deem prazer. Se você não gosta de academia ou atividade física, tudo bem, né? Você fazer aquilo de maneira forçada também não vai te fazer bem. Então, procure fazer algo que te dê prazer, dançar, né? Qualquer outra atividade que te dê prazer. Mas é importante você manter, porque a gente na correria do dia a dia, a gente acaba esquecendo. Né, a gente fica muito preocupado no trabalho, nas coisas de casa, com filhos, né? Quem tem filhos e tudo. E a gente acaba esquecendo de dar essas pausas, esses momentos de lazer pra gente, e acaba virando, né, uma bola de neve. Quando você se dá conta, você tá adoecendo, né? Tá com excesso de gases, né? Com constipação e outras N situações, inclusive com depressão e ansiedade. Então, tá também comprovado de que o funcionamento do intestino está diretamente ligado com ansiedade e depressão. Então, se você não tem um intestino bom, regulado, né, que funciona bem, ele está intoxicado, você tem mais pretensão a desenvolver aí uma ansiedade e uma depressão, que é o mal do século, né, gente? Então, o quanto é Alzheimer também, viu, importante. Lê? Alzheimer, Alzheimer nossa, e Parkinson também são impactados pelo intestino. olha o quanto é importante, né, esse eixo, né, intestino-cérebro. Pessoal, finalizando o nosso vídeo de hoje, eu queria deixar uma pergunta que eu sempre ouvi e demorei a entender quando comentavam isso comigo, né, ou quando a gente ouvia quando era criança. Eu pergunto a afirmação, nossa, mas você está muito enfesado. E eu nunca tinha parado para pensar no que era esse termo enfesado, né? Como isso influencia e como a sabedoria popular já sabe disso até de uma maneira inconsciente, né? Porque é exatamente isso, né? A gente está irritado, está guardando as coisas e dá essa sensação de enfesado, porque a gente às vezes não consegue liberar, soltar aquilo que a Soltar. gente precisa soltar. Né, Muito meninas? Eu legal. acho que hoje a gente vai Isso. ficando por aqui.